Queria primeiro agradecer o convite que Márcio Gimenez me fez para estar aqui hoje e de poder compartilhar e debater com os colegas e com as colegas da nossa carreira a experiência de um governo do Estado em planejamento e gestão, tratando de um tema que para mim é central desde o momento em que eu entrei na carreira em 98, que é a relevância e o papel do PPA, né, dentro do processo de orientação da ação do governo. Então, portanto, minha contribuição nesse momento é de trazer a experiência do Espírito Santo. E é isso que eu vou buscar me ater nesses 15 minutos. Pode passar a próxima, por favor? Só a experiência do governo do Estado. Mais uma. Pode passar? Aí. Para contextualizar, acho que é importante colocar como é que o Estado do Espírito Santo ele trabalha o seu planejamento e a execução de suas ações. Desde 2003, o Estado veio se reorganizando depois de um longo inverno, colocando como foco que havia necessidade de ter uma ação planejada do governo para que ele alcançasse resultados. Em 2005, o Estado lança, então, o seu primeiro planejamento estratégico de longo prazo, Plano de Desenvolvimento Espírito Santo 2025. E reparem que eu falo Estado e não o governo do Estado, porque quem conduz a elaboração do Plano de Desenvolvimento do Estado não é a Secretaria de Economia e Planejamento do governo do Estado, mas uma organização não governamental que conta com participação das representações das entidades de classe, do governo do Estado, dos governos municipais, do empresariado local, enfim, uma estrutura que é supragovernamental, ou é extra ou paragovernamental, né? Esse plano ele foi revisado em 2013, no governo do Renato Casagrande, com foco de elaboração do próximo PPA, 16 e 19. Né? Então, ele serve como base do plano de governo dos candidatos. Então, tanto o Renato quanto o Paulo Artung, à época da campanha, debateram em cima das orientações e dos objetivos que estavam colocados nesse plano de longo prazo de desenvolvimento. Mais um, por favor. Iniciado o governo, também desde 2004, a estrutura, aí sim, do governo do Estado vem trabalhando dessa forma, nos primeiros meses do ano, um planejamento estratégico envolvendo todo o secretariado, né, para definir as metas, os objetivos que vão ser conduzidos e vai ser o foco da atuação do governo no próximo ano e, quando é o primeiro ano do governo, para o horizonte do governo como um todo. Define a visão de futuro, define os grandes desafios, e a partir daí a gente passa, então, a discutir com a sociedade. Mais um clique, por favor. Essa discussão com a sociedade, ela se dá por audiências públicas, são 10 audiências públicas, uma em cada micro-região do Estado, presencial, quem chegar participa, e um debate paralelo que dura um mês e meio, na internet, onde qualquer cidadão pode se manifestar, levantando questões e áreas de atuação que ele considera interessante, importante o Estado agir. Com todo esse material, desde o planejamento estratégico, passando de longo prazo, planejamento estratégico de governo, a contribuição da sociedade, aí sim a gente vai construir o PPA. Mais uma, por favor. A elaboração do PPA do Espírito Santo, ela é feita num modelo que hoje, 18 anos já depois de ter sentado aqui nesse auditório pela primeira vez, eu posso dizer um modelo mais tradicional. É o desenho que o orçamento-programa coloca, programa com seu objetivo, ações com suas metas, projetos, atividades, ações especiais, enfim, aquele desenho mais tradicional do processo de planejamento. Então a gente traz para dentro do plano plurianual aquilo que foi discutido já com a sociedade, que já estava decantada no âmbito do governo. E elabora, junto com a elaboração do orçamento, do PPA, o orçamento, mais uma, por favor, que as duas leis são elaboradas em conjunto. Isso é uma característica interessante. A Secretaria de Economia e Planejamento, onde eu trabalho hoje, possui duas subsecretarias, né? Uma de Planejamento e Projetos, que trata do planejamento estratégico do governo, são aqueles dois primeiros livrinhos que estão ali, e trata
ou tem dentro dela a estrutura do escritório de projetos, que faz o gerenciamento de projetos do governo, aqueles projetos prioritários ou estruturantes. E a outra subsecretaria, que é a que eu conduzo, que é a subsecretaria de orçamento, que na verdade trata de todo o arcabouço formal do processo de planejamento de médio prazo PPA e de curto prazo orçamentário e da gestão orçamentária. Então, PPA, LDO e LOA é a subsecretaria de orçamento que cuida, e a gente trabalha num processo único, né? Não se discute isso aqui é PPA, isso aqui é LOA, não. É uma coisa só dentro da nossa organização. E como fazer o PPA, então, servir como instrumento de orientação da ação? Isso se dá na medida, primeiro, em que eu tenho que identificar dentro da minha estrutura orçamentária e de planejamento quais são as ações relevantes do governo. E a gente consegue fazer isso utilizando uma tecnologia que a SOF desenvolveu, que são os planos orçamentários, né? Então, eu marco com planos orçamentários tudo aquilo que em determinado momento o governo definiu no seu planejamento estratégico como prioridade daquele exercício, e a gente monitora a execução e controla a execução dessas prioridades dentro da gestão do orçamento e dentro do desenho da estrutura do PPA. Mais um. Para fazer isso, o PPA não pode ser burocrático. O PPA ele tem que ter orientação estratégica e foco. Então, uma das questões que a gente colocou no início do ano passado foi: precisamos ter um PPA enxuto que traduza os objetivos que o governo quer alcançar e as ações efetivas que transformam a sociedade, e não aquelas coisas típicas de uma lei de meios. Então, assim, se o orçamento, lá na década de 60, quando se criou a ideia do orçamento-programa, ele deveria deixar de ser uma lei de meios para ser orientado a resultados, a gente tem que trazer isso para a prática. Então, o exemplo, pode voltar, o exemplo clássico é aquilo ali: a gente tinha 116 programas e passou para 73. Aqui são todos os programas do governo, inclusive os outros poderes. São 73 porque o Ministério Público tem 7 programas, então seria um pouquinho menos. A gente, nos órgãos do Executivo, a média de 2 programas por órgão. E o número de ações, a gente conseguiu reduzir a menos da metade. E o próximo slide, por favor, ele traz exatamente esse exemplo do que a gente fez com a Polícia Militar do Espírito Santo. Eu tinha ações do tipo aquisição e renovação de frota, terceirização de frota, aquisição de semoventes, são os cavalos lá da Polícia Montada, aquisição de fardamento, munição, só insumos. E a gente converte isso para uma lógica do que a Polícia Militar entrega para a sociedade, numa lógica de orçamento-programa, numa lógica de orçamento voltado para resultado. Então, essa é a mudança necessária para que eu consiga fazer com que o meu instrumento antiburocrático dialogue com a ação política do governo. Mais uma. O que a gente não pode perder de vista também, e Gilson pontuou isso muito bem, é o plano elaborado no contexto. O slide está projetado aí, o contexto econômico em que a gente elaborou o PPA no passado. E me preocupa do debate da manhã, por exemplo, da gente antecipar ainda mais esse debate, Porque, fechando receita do Estado no meio do ano passado, eu tinha um cenário que ainda apontava algum crescimento para 2016 e uma inflação controlada de menos de 6%. O cenário hoje é completamente distinto. E isso naturalmente vai impactar nas metas. E eu tenho sim que reduzir metas. Porque se eu não reduzir metas, eu vou ter um descasamento entre o plano e a realidade que vai acabar inviabilizando o meu planejamento e que ali cabe tudo, no PPA cabe tudo. Não, a gente tem que ter a capacidade de atualizar isso. E tem que ter a tranquilidade de discutir ajustes para menor e não colocar mais e mais programas. Programas terão que ser descontinuados, ok? Terão mesmo, para que outros permaneçam. Do contrário, a gente não chega a lugar nenhum. Mais um, por favor. Outra pergunta que o Márcio levantou para a gente era: para que e para quem eu trabalho monitoramento e avaliação? E esse corte para mim é importante.
É importante porque o monitoramento a gente trabalha no dia a dia para nosso próprio sistema de planejamento e para os nossos tomadores de decisão. Então a gente precisa de informações sintéticas em tempo real e de apoio à decisão. Não adianta ter informação no final do ano de que as coisas não estavam indo bem no primeiro semestre. Já aprendi o segundo semestre todinho. Então quando me perguntam qual é o momento do monitoramento, é todo momento. É na hora que as coisas acontecem. E a avaliação? Bom, a avaliação de PPA a gente trata como aquilo que a chamada avaliação é exposta. A prestação de contas do grau de alcance dos resultados, dada a sua relevância, fazendo uma análise, aí sim, importante, completa da implantação daquela política pública daquele programa. O design ou a estrutura do programa, as condições em que ele foi implementado e os resultados que ele alcançou. Isso vai atender o mesmo público anterior, os tomadores de decisão, para melhorar as políticas públicas para diante, mas também vai atender ao nosso público externo, o público-alvo daquela programação, a sociedade, o cidadão de uma forma geral. Bom, mais uma. Focando a questão do monitoramento, pode passar mais uma. Desculpa, eu estava olhando para a minha tela aqui. Focando a questão do monitoramento, nosso processo de monitoramento, e para falar o caso concreto com vocês, começa no monitoramento do ajuste fiscal do governo. Não há capacidade, no entendimento nosso do Espírito Santo, da gente alcançar resultados sem ter um bom controle da situação fiscal. Então, primeiro é o monitoramento da execução orçamentária. Grandes números, controle da receita e da despesa para garantir para as diversas áreas do governo o volume de recursos necessário e possível para cada uma dessas áreas e fazer os ajustes. Isso foi possível no ano 2015, a gente trabalhar aquela curva que está colocada ali no gráfico que está com zoom, que acompanha a receita e despesa, receita arrecadada e despesa realizada sempre nos últimos 12 meses, onde em fevereiro de 2015 a gente tinha a situação de estava gastando mais do que arrecadava nos últimos 12 meses, e a gente conseguiu inverter essa curva no meio do ano, chegar numa situação hoje em que a gente está conseguindo controlar o gasto no governo do Estado de maneira a enfrentar o momento de crise pelo qual o país está passando e organizar as nossas políticas. Mais um, por favor. Um outro monitoramento que a gente faz é dos chamados projetos estruturantes. Então, do conjunto da programação do governo, a gente filtra o que é a menina dos olhos do governador, a orientação estratégica do governo, o que precisa necessariamente dar certo. E isso é monitorado intensivamente pela Secretaria de Economia e Planejamento, junto com as diversas secretarias, conduzindo essas políticas. Um conjunto de resultados a alcançar, as entregas que estão ali previstas e as entregas que já estão sendo realizadas, e a gente monitora isso, tem reuniões mensais para a gente ter esse controle. Mais uma, e aí sim, onde é que o PPA entra? O PPA entra no nosso monitoramento dos programas. No monitoramento dos programas, dá mais um clique aí. A gente acompanha o quanto daquele programa planejado para o médio prazo foi trazido para o planejamento de médio prazo, aquele primeiro conjunto de gráficos lá do início, do topo do relatório, que está projetado aqui. A barra maior é o que está no PPA, e a barra menor é o que está programado no orçamento. Do lado a gente já traz a execução. A execução da despesa pelo grupo natureza, no orçamento, pessoal, outra despesa corrente, investimento, dívida. Esse aqui é o nosso programa de TI, desenvolvimento da tecnologia da informação, e o gasto total. Então, assim, eu já estou associando o PPA com o orçamento dentro de princípio uma folha só, relatório de uma folha só. Eu já tenho aqui essa síntese. Mais abaixo eu tenho o monitoramento físico dessas ações. As metas estão no PPA e no orçamento previsto para aquele exercício e como está a sua realização. E no final, isso é agregado, para eu agregar metas de laranjas e bananas, eu converto tudo para percentuais,
dessas metas, para ter uma base única. E aqui embaixo, então, depois detalhando 5, 10, 20, nenhum chega a 20, 5, 10 ações, cada programa, que são suas estratégias de atuação, com a execução. Né? Então, dessa forma, o que eu faço? Eu alimento os secretários de Estado com esse relatório mensal. Qual é a periodicidade, Márcia? Mensal. Eu entrego para cada secretário, uma vez por mês, esse relatório. Eu cobro que ele lance a meta física lá no nosso sistema de informação gerencial? Não. Ele lançou. Se ele não lançou, o relatório dele vai sem informação. Como aquilo é útil para o secretário, mais até do que para mim, o secretário da parte mais até do que para mim, ele cobra da sua estrutura, né, a manutenção da informação dentro dos nossos sistemas e faz com que, aí sim, a Secretaria que executa a política pública, a Secretaria de Planejamento e o governador tenham a informação do que está acontecendo em cada uma das áreas, em cada um dos programas. Né? Mais uma. E com isso, concluo aqui a minha fala, trazendo para vocês o que a gente faz hoje. O Estado pequeno, claro, a estrutura é muito mais simples, pessoal, do que a complexa estrutura do nosso governo federal, mas para mostrar, e acho que isso é importante, e nós, como APOs, devemos estar sempre batalhando para pesquisar o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Assim, não existe apenas a nossa atuação e as nossas frustrações, os nossos sucessos. Existem outras estruturas paralelas à nossa, de outros entes da federação e experiências externas, que estão conduzindo planejamento, orçamento e gestão, essa coisa que deve ser indivisível para que se dê certo, né, dentro de órgãos, entes públicos, mundo afora, e que a gente tem que estar sempre buscando. Né? Então eu devolvo agora para o Luiz a palavra e depois a gente retorna no debate. Muito obrigado.